Então, hoje vai ser o capítulo 16, a série das individuações químicas do hidrogênio urano por peso atômico e isovalências periódicas. Vamos lá. Dessa forma, baseando-vos sobre essa individuação, podeis estabelecer uma gradação de complexidade que, partindo do hidrogênio, chegue até as fórmulas complexas dos produtos orgânicos. Podeis estabelecer uma série química semelhante à escala zoológica, em que aos protozoários corresponderiam os corpos químicos simples e indecompostos. É uma série evolutiva que progride de forma em forma, de tipo em tipo, verdadeira árvore genealógica das espécies químicas, a cujo desenvolvimento podeis aplicar os conceitos darwiniano de evolução, variabilidade e até mesmo de hereditariedade e de adaptação. Gradações de formas aparentadas entre si, derivadas uma das outras, sujeitas à lei comum, que provém da origem comum, da afinidade intrínseca, do mesmo caminho, da mesma meta, da mesma lei de transformismo e de evolução. Cada corpo simples que faz parte da série química não constitui um indivíduo isolado. São tipos Em redor, são tipos em redor dos quais oscilam diferentes variedades, que poderão reunir-se em grupos por afinidade, tal como no mundo zoológico. Quando vossa consciência tiver encontrado meios para agir mais profundamente na estrutura íntima da matéria, vereis multiplicar-se o número das espécies químicas compreendidas na mesma classe e o número das variedades da mesma espécie. Podereis, então, influir na formação das espécies químicas, como agora influis na formação de variedades biológicas, vegetais e animais. Isto porque toda a matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva e sente, pode plasmar-se e obedece quando atingida por um comando forte. Estabeleçamos, pois, a série estequiogenética. No esquema que se segue, estão resumidos os conceitos que passarei a analisar. Tomando o peso atômico como índice do grau de condensação, podereis organizar um elenco dos corpos ainda indecompostos, denominados simples, e obtereis uma escala que oferece características especialíssimas. Se observarmos as propriedades químicas e físicas de cada corpo, veremos que elas estão em estreita relação com pesos atômicos. Verificaremos que a série dos pesos atômicos não corresponde apenas a uma série de individualidades químicas bem definidas, mas que isso ocorre de acordo com o ritmo de retornos regulares ao mesmo ponto de partida. Esse fato vos fará pensar de imediato como, por trás da série dos pesos atômicos, oculta-se um conceito mais consubstancial e profundo. Se observarmos em cada corpo a característica da valência, isto é, a capacidade especial de cada átomo para unir-se a um ou mais átomos de hidrogênio, veremos que essa valência se alinha com surpreendente regularidade, segundo ordens de 7 graus, que se repetem ininterruptamente do primeiro ao último elemento. A coluna das isovalências do quadro anexo vos mostra a repetição das mesmas valências à distância de 7 períodos. Assim, tem as mesmas valências lítio e sódio, berílio e magnésio, boro e alumínio, carbono e silício, nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, flúor e cloro, corpos que são marcados com os mesmos números de valências. Mais exatamente, a graduação dessas valências sobe de 1 a 4 pela valência com o hidrogênio. Depois, diminui para 1 no número 7 e sobe progressivamente de 1 para 7 para a valência relativa ao oxigênio. Deste modo, temos, respectivamente, setenários compostos de monovalências, bivalências, ups, trivalências, tetravalências e depois em sentido inverso, trivalências, bivalências e monovalências, e setenários compostos de monovalências, bivalências, trivalências, tetravalências, pentavalências, hexavalências, heptavalências.
Temos, pois, períodos 1, 4 e 1, que se sobrepõem exatamente nos períodos 1 e 7. O ritmo é evidente, expresso pela coluna das isovalências periódicas. Assim como o ritmo se repete, por exemplo, nos dias e nas estações, mas sempre num ponto diferente do espaço ocupado pelo planeta, também a distância de 7 elementos volta o ritmo da valência num ponto diferente. A cada 7 elementos, temos uma repentina mudança de propriedades, depois um retorno regular ao ponto de partida. O que disse para a série, que começamos com o lítio e com o sódio, repete-se nas outras séries que começam com o potássio, o cobre, a prata e assim por diante. Esta conexão entre as características de um corpo e sua localização na escala permitiu que fosse dado a cada elemento um número próprio para distingui-lo. Essa determinação, mesmo de acordo com vossa ciência, não é empírica, já que o número atômico pode ser sempre experimentalmente determinado, examinando-se os espectros dos raios X emitidos pelos diversos corpos, quando em presença dos raios catódicos. A frequência vibratória das linhas desses espectros é proporcional ao quadrado do número atômico. Alguém quer falar alguma coisa? Porque não dá, né? Porque não tem ideia tão grande assim, não. Não E é, aí, não. não, porque depois a gente volta. Então vamos lá. Baseado nessa exata determinação de lugar na escala, é possível estabelecer outras relações entre corpos, relações expressas pelas seguintes proporções. O boro está para o berílio, assim como o berílio está para o lítio. O lítio está para o sódio, assim como o berílio está para o magnésio, e como o boro está para o alumínio. O lítio está para o magnésio, como o berílio está para o alumínio e como o boro está para o silício. São, respectivamente, proporcionais às passagens das propriedades de um corpo para as do outro. Dessa maneira, temos o retorno periódico das mesmas características, embora repetidas em nível atômico diferente. Os volumes atômicos aumentam e diminuem, correspondendo às séries assinaladas na escala. As séries duplas são causadas justamente pelo aumento e pela diminuição dos volumes atômicos, fato regularmente verificado. A representação gráfica vos demonstrará melhor esses conceitos, tomando os pesos atômicos por base e por altura os volumes atômicos. Podeis traçar uma linha que representa 7 conchas, com seus máximos ou vértices relativos, que, por analogia com todo o seu traçado, indica a localização dos elementos, cujo volume atômico ignorais. Portanto, o volume atômico acompanha o andamento da escala dos pesos atômicos. Ele cresce e decresce, correspondendo aos variados setenários dos elementos, isto é, a cada oitava. Aliás, compreende 2 oitavas, uma ascendente e outra descendente. A oitava descendente inclui os corpos dúteis, a ascendente, os corpos frágeis. Nos vértices estão os corpos de fácil fusão ou gases, ao contrário, nos mínimos. As oitavas descendentes são eletropositivas, as oitavas ascendentes são eletronegativas. O mesmo podereis dizer de várias outras qualidades, como condutibilidade, compressibilidade, dureza. A classificação em série é resultado do comportamento dessas oitavas. Eis, portanto, traçado um sistema estequiogenético ou árvore genealógica das espécies químicas, divisíveis em 7 séries, a partir de S1 até S7, são os 7 períodos de formação ou sucessiva condensação da matéria, também divisíveis em 7 grupos, verdadeiras famílias naturais de corpos semelhantes, segundo as respectivas Eu isovalências. não sei se agora ele vai mostrar os mapas, né? É, Mas Aí, ó. Aí ele mostra essas figuras, ó, né? tá? Essa primeira figura aqui, ele está mostrando os S1 até o S7 lá, né? isso. Tá? E depois ele faz essa figura aqui, ó. Aqui deixa eu tentar reduzir para a gente É, mostrá-la. ela toda. É, ela é uma figurinha em que ele está dizendo aqui, ó, isso aqui determina volume. A altura em que está isso aqui é volume. Aqui está o peso atômico, aqui,
e ali aqui, ó, ele chama de volume, Atômico. volume atômico. E aí ele vai definindo realmente os elementos que ele descreveu ali atrás. Mas olha, eu confesso para vocês que isso aqui é estudado muito em eletroquímica. Lá, quando a gente estuda tabela periódica, aquelas coisas lá na escola, a gente aprende isso aqui. É. Fica fácil de entender o que ele está dizendo. Mas ele fala de uma coisa muito importante, que isso é repetitivo, É um que ritmo, né? que Tem um ritmo. o, de uma forma o colégio não se preocupa muito em divulgar isso aí, É, entende? Tá? Até um certo ponto a gente trata dos elementos que a gente conhece aqui na Terra. é, Mas esse aspecto, por exemplo, da continuidade, que aqui, ó, ele já bota tracejado aqui, ó, que são elementos que a gente não conhece, ó. A gente conhece até esse ponto aqui. Daqui para frente, ele tracejou porque aqui ele até colocou, ó, alguns elementos aqui, mas ele disse que isso aqui prossegue indefinidamente. é. E É o porque dia que tem os nós elementos que a tivermos gente ainda não conhece, né? exatamente. E para baixo seria a mesma coisa. Então ele está dizendo enquanto nós não conhecemos, nós não temos esse poder de interferir nesse mecanismo aí da natureza, assim como a gente já age no mundo biológico, né, com plantas e com os animais, fazendo as alterações genéticas aí, mas a gente poderia fazer a mesma coisa também nesse mundo material. Esse conceito é que eu acho que é importante a gente guardar aqui. Porque ficar guardando peso atômico, essa coisa É, toda, isso aí não é tão relevante. eu concordo contigo. É, o, Entender que con- tudo é um ritmo, né? A vida tem um é ritmo. isso. É, a criação tem um ritmo, né? Isso é É, interessante pra caramba. E você vê a questão da que a gente precisa estudar a Cabala, né? e o número Necessidade, tudo 7 no número 7. É, o número 7 ele é importantíssimo nisso aqui, porque a gente observa que são 7 os elementos aqui de cada grupo, pois é. né? Isso eu achei bem interessante. Ninguém falou nada disso em sala de aula. Não se fala. Mas a gente observa que as cores dos elementos também estão associadas a isso, entende? Ou Isso, seja, quando você aquece um elemento desse aí, ele emite determinado tipo de frequência, que é, no fundo, a manifestação até de cor, de perfume, entende? De som. de som, que Então, ele fala das oitavas, né? Então é tudo isso. ligado, né? Exatamente. Então, o número 7 ele é fundamental na criação que nós temos aqui, pelo É, menos no mundo terráqueo, tá? Eu enxergo dessa forma. Eu eu não tenho sei se dúvida isso se também. propaga para o universo inteiro, mas eu acredito que sim. Mas na Terra, a Terra foi formada com essa formação aí, setenária, É. né? E aí, vamos ler de novo? Vamos comentar agora? Você sabe que Não, quando eu estava lendo, me veio na cabeça porque ele fala aqui do iniciozinho, né, do primeiro elemento e tal. do protozoário, Aí né? eu lembrei do que nascemos simples e ignorantes. Será que Isso. ele não tá, que esse simples e ignorante não está falando dessa fase aqui e não de quando a gente já é né, na fase hominal? Porque quando eu estava lendo, eu falei, gente, esse primeiro elemento aqui, né, que a gente sai, a gente tem todos esses elementos dentro de nós, né? Nós somos formados por isso, a nossa matéria. Mas talvez a gente não possa esquecer que o próprio Pietro Baldi discorda do. Não, Pietro Não, Baldi eu não. lembro As disso. Sagradas Fileiras discordam dessa expressão do simples ignorante, dando a entender que toda forma de vida já contém em si uma fagulha de Deus. Então a É. gente não poderia considerar isso do Não, aspecto mas das Sagradas os, Fileiras Sim. como simples e Mas ignorante. eu acho que talvez os, seja a interpretação, Sim, entendeu? eu Talvez acho eles que tenham aí falado nesse sentido. sim, Eu acho que aí ele está falando realmente do desenvolvimento inteligente, sim. entende? Porque, Na individualidade. porque o átomo em si, ele já tem esse conceito também de agregação, É, entende? Então, eu acho que, né, quando a gente estuda aí, poxa, do átomo ao arcanjo, por exemplo, tá, que é uma das frases lá mencionadas lá por Kardec, lá na codificação, não sei, acho que é no Livro dos Espíritos mesmo. é no Livro dos Espíritos.
E aí, você veja, o átomo, que é aquele agregado já de energias ali que a gente já viu, que é os quarks e os, né, aquelas coisas todas, e as forças, as quatro forças fortes, fracas, que são eletromagnéticas. Depois mais a gravidade e a outra qual é? Esqueci a última. Mas isso aí é que para mim forma o tal do amor, que forma aquele conjunto ali em que se manifesta o próton do átomo. E para segurar, digamos assim, essas energias que ficariam gravitando em volta dele, aí, que são as energias do elétron em si. Então, existe uma complexidade aí que, no meu entendimento, isso aí é pré-determinístico. É. Ou seja, o átomo em si é um composto, um serzinho ali formado que não tem inteligência, ele age daquela forma, entende? E a inteligência, à medida que os átomos vão se agregando, ela vai tendo possibilidade de se manifestar, até chegar ao hominal aí, entende? Eu penso que esse conceito do simples aí é isso, né? Ou seja, do ignorante, na verdade, não é nem do simples. É do ignorante mesmo, né? Porque o que nós ignoramos ainda é muito vasto, mas a É. gente já conhece um bocado de coisa, né? É. E eu não sei, o nosso vocabulário também ele é muito pobre. Pode ser que É. a expressão simples e ignorante não seja exatamente a que reproduz o que ele quis dizer com essa, É isso é que eu com acho. esse, Nossa interpretação é que é é, meio falha, né? é, Não, mas por isso que eu digo, quando eu me referi a esse termo, foi porque as sagradas fileiras se pronunciaram. Então, elas estão é, falando do ponto de vista da espiritualidade. Então, é, dentro desse conceito de que tudo possui uma fagulha de Deus, no sentido da evolução e no sentido do eterno vir a ser, eu acho que é por isso que eles discordam desse termo simples e ignorante, né? É, mas Porque talvez pela tudo forma vai que a gente evoluir. interpreta, Eu né? sei, amor, mas isso que eu estou falando. Nós estamos fazendo menção à expressão que foi dada pelas Sagradas Fileiras. É. Porque o Adolfo fez essa pergunta a respeito desse livro para o Silvestre. José. Aí o Silvestre, opa, alto lá, né? Simples e ignorante não dá para ser, porque tudo tem a fagulha de Deus. Gente, eu não entendo nada desse negócio de física, de química, não sei o que, eu acho isso muito complicado para a minha cabeça. Mas o que eu acho muito interessante aqui é, primeiro, que quando nós vemos esse tipo de explicação, não dá para atribuir que a existência é fruto do acaso. Tudo é muito perfeito e tudo tem um ritmo, né, pré-determinado e de uma forma extremamente inteligente. Então, o que eu consigo extrair daqui é aquela questão que ele já falou em outros capítulos, né? Que estamos ligados a essa unidade que a gente chama de Deus, de suprema sabedoria, né? E que tudo é fruto disso. Então, toda essa harmonia, toda essa energia, toda essa força de vida reforça de que nós somos frutos de uma inteligência superior, né? E que eu acho muito estranho que a própria ciência ainda não tenha se conscientizado disso, né? Porque, gente, essas coisas não são ao acaso. Elas são muito bem arquitetadas, elas são muito bem. Como é que eu posso dizer? Integradas, né? Integradas, e isso que o Ared falou é muito interessante, porque a gente já viu um cara de ciência dizendo, por exemplo, que a força de atração entre os mundos ou entre os planetas, né, a força de atração entre os elementos químicos para que eles possam se unir, né, a força de atração que existe entre os humanos para que um identifique o outro, né, de uma forma diferenciada dos demais. Tudo isso é a expressão do amor de Deus. É exatamente o que o Ared falou. E eu falei, cara, isso é muito legal. Inclusive, eu lembro que nessa conversa, ele até dizia que todo o nosso organismo foi criado no sentido de trabalhar de uma forma simbiótica, né? Ou seja, um auxilia o outro. Cada um sabe o que precisa fazer e quando ele termina, o produto daquele trabalho vai servir para um outro elemento.
E quando uma célula, vamos assim dizer, não trabalha no sentido simbiótico com os outros elementos, temos o câncer, né? Que é exatamente quando é quebrada essa harmonia, já que o corpo foi constituído para trabalhar em harmonia, a gente tem o câncer e outros tipos, vamos dizer assim, de problemas internos. Falei, gente, isso é muito legal. É. Mas aí, Abra, vamos fazer pergunta aí, gente, vamos questionar. Não, é que eu queria. Eu estou aqui pensando, pensando uma outra coisa, porque eu sou também muito. Eu sou o ignorante nesse assunto. Eu ainda sou da época que não se estudava química na escola, então eu fugi. Eu não fui premiado com esse conhecimento aqui. Uhum. Mas eu fico pensando no Pietro Baldi, ah, que eu e não acredito que ele tenha feito isso sozinho. A capacidade dele transformar uma questão tão complexa, tão profunda, que para o Arédio me parece ser uma coisa mais simples, mas para mim ela é extremamente complexa, numa linguagem que você consegue entender e tirar esse ensinamento que o Silvio está falando aí. Gente, isso aí está tudo concatenado, está tudo organizado. Precisa de alguém com capacidade de explicar isso, minimamente, para que a gente tenha a mínima compreensão. É verdade. Agora, para transformar uma questão tão complexa numa linguagem para a gente entender, ou ter a mínima noção, é lindo demais. É. Eu fico olhando para o Pedro Baldi, não é nem para o assunto que ele tratou aqui. É, É. mas tem uma coisa também, Valdir, até porque você, né, é um representante de um grupo religioso e tal. O Pietro Baldi, eu não sei se você teve chance de ler as Noures, né? E lá nas Noures, ele fala que o trabalho de mediunidade que ele fazia é diferente do nosso trabalho, no sentido de que, primeiro, ele se preparava de todas as maneiras que ele achava necessário, né? No sentido do seu corpo, no sentido do seu ambiente. E, segundo, que ele procurava se elevar dentro, digamos, de um processo, vamos chamar assim, meditativo, ao máximo para chegar até um determinado nível e, a partir daí, ele tentar, digamos assim, essa simbiose ou entrar em frequência com as altas esferas. É exatamente o que a gente fala sempre, né? Que os adventos vêm trazer essa coisa de que a gente tem essa condição de se comunicar com a espiritualidade superior, mas é importante que nós subamos a eles, não e não esperar que a Que o espírito espiritualidade desça, desça, né? entendeu? É um outro E trabalho. ele já fazia essa aí, o que a gente chama hoje de mediunidade psíquica, né? Já era o que ele fazia, né, para ter essas comunicações. Agora, você falou da ciência, que não sabe por que a ciência não fala dessa forma. É porque, na verdade, eu acho que a ciência ainda não entendeu exatamente. Agora, enquanto ela não unir a questão da razão com a emoção, ela fica só no racional, não vai conseguir chegar. Porque tem que haver essas duas coisas e a ciência ainda não une. Tem alguns já fazendo, tem muito trabalho já de alguns médicos espíritas e tal que estão fazendo sim pesquisas, já unindo as informações principalmente as do André Luiz e tal, e já estão fazendo esse trabalho paralelamente. Mas assim, a ciência de modo geral não pensa dessa forma. Só que o que eles não sabem explicar, eles simplesmente silenciam e não falam nada. Então fica aquele vácuo, né, em várias partes do nosso estudo. Alguém aí, ó. Eu Quem mais? queria, Alguém questiona alguma coisa? Vai lá. eu, eu queria falar o seguinte, ó. Essa frase que eu destaquei aqui, ela me leva para a gente, para aqueles ambientes, por exemplo, onde o ser humano já se manifestou, onde ele já viveu e que fica impregnado ali com o magnetismo dele. Por quê? Que a matéria que a gente considera bruta, um tijolo, uma pedra, um negócio qualquer, aí ele está dizendo aqui, ó, inerte, ela é viva, ela sente. E vibração vai ficar impregnada né? Hoje eu, por exemplo, caminhei com o meu cachorrinho aqui em volta do quarteirão, levando a minha tia aí para fazer uma caminhada, entende? E o bichinho sente todos aqueles locais em que ele já conhece.
Ele vai ali, reproduz as mesmas ações em cima daquilo, e aí eu fico vendo que a matéria inerte também ela vai repetir as mesmas ações, porque é instintivo isso ainda, tá? Mas ela sente. Então a gente não pode esquecer que quando a gente entra num ambiente que nos arrepiamos todo, ou coisa desse tipo assim, é porque aquelas paredes estão impregnadas, o ambiente ali está bem carregado, ou coisa desse tipo assim, com energias que não são as nossas, que a gente muitas vezes se choca com elas, mas que a gente precisa de, até um certo ponto, dar uma limpada naquilo, né? Porque, poxa, é o que a gente considera de lixo, Pois é. né? E a ciência, até hoje, ela não entende a pedra como um ser vivo. É. Ela não vê como um ser vivo, entendeu? Não, mesmo nós. Eu, por exemplo, quando eu estou Nós, fazendo porque ali o eles meu, dizem isso, né? quando eu estou fazendo um buraco para cavar alguma coisa ali, ou para plantar alguma coisa, ou para botar um poste, ou coisa desse tipo assim, eu esqueço de pedir licença para aqueles elementos que estão ali, que eles me ajudem a trabalhar também, entende? Então, na verdade, eu acho que o fato de aprendermos a conviver é a famosa prece ou oração. Oração é quando eu abro a boca. Eu não preciso abrir a boca, mas eu posso pensar, né? Então, nesse pensar, eu acho que eu estou agindo, perdão, agindo no universo, que isso aqui é parte do universo. Não, eu acho que você está cheio de razão, Arédio. Você quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Eu não sei se eu estava pensando nisso essa semana. Quer dizer, existe uma grande sincronicidade, né? É questão da gente perceber. Eu estava pensando aqui nessa casa onde nós estamos. Eu não sei quem construiu essa casa, eu não sei quando ela foi construída, eu não sei quem foram as pessoas que participaram dessa construção, eu não tenho a menor ideia de como essas pessoas estavam. Eu digo energeticamente. Se durante o período de construção, se elas estavam felizes, se elas estavam tristes, se elas recebiam muito, se elas recebiam pouco, se elas se davam bem entre si, eu não tenho ideia de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante. Eu não tinha ideia de nada disso e essa casa estava sendo construída para que eu também estivesse aqui. Aquelas energias, independente de como cada pessoa estavam, contribuíram para que eu viesse estar aqui. É como o Arédio mesmo falou. Então, a gente, mesmo que a gente não perceba ou não sinta essa coisa da energia, nós precisamos ter muito respeito pela vida, né? Porque, afinal de contas, muitos trabalham em nosso benefício sem que nós tenhamos a consciência disso e sem que nós tenhamos o sentimento de gratidão, né? Por esse mar de energia que nos abriga, que nos acolhe, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai aqui deitar, vai dormir, a gente se sente acolhido, a gente se sente aconchegado. E esse acolhimento e esse aconchego é fruto de todo esse trabalho do qual eu não tenho a menor ideia. Então, quando o Arédio fala nessa questão do respeito por todas as coisas que a gente fala, ou que a gente emana, ou que a gente. Sabe? Isso é um negócio muito profundo e que a gente precisa parar para pensar nisso. Porque, no fundo, nós vivemos não na matéria, mas num grande mar de energia. E a forma como nós reagimos a essa energia, ou a esse acúmulo de energia, eu acho que tem muito a ver com como nós vivemos, como nós nos sentimos, como nós somos, né? Porque, no final de contas, nós também estamos contribuindo, hoje, com a nossa presença aqui, para esse mar de energia que forma essa casa. E quanto melhor for as nossas energias, melhor será a forma dessa casa se expressar para quem vai vir depois de nós, né? Então, eu acho que esse respeito à criação, né, independente da gente saber se é matéria inerte, se tem vida ou se não tem vida, é extremamente importante, né? Porque tudo tem, de alguma forma, eu não sei que termo a gente pode usar, né? Mas em tudo há a emanação, a nossa emanação e a emanação daquele que criou todas as formas de vida. Eu acho muito interessante isso, muito. Eu não sei. Isso me chamou muita atenção.
sabe? Esse Esse respeito. conceito aqui, ó, também que eu estou assinalando aí, eu acho ele muito válido para nós, né? Qual é a nossa valência? O que que eu estou fazendo, entende? Em termos de elemento para me combinar, para me unir aos outros, entende? Isso. Já que isso faz parte de uma lei natural, entende? Então e aí essa questão do amor, para mim, dentro da química, ela tem assim uma importância fundamental por causa disso, entende? Porque esses elementos se combinam independente da vontade humana. Eles têm já esse pré-determinismo. Então, eu penso que eu tenho também um pré-determinismo aqui já que eu posso auxiliar, já que eu tenho, sou dotado da capacidade de racionalizar, né? Raciocinar. Então, não significa que eu seja muito inteligente, não, mas eu tenho capacidade de aprender e posso ir aprendendo mais e mais, entende? É. Com a observação, com a experimentação, né? E com a boa vontade, naturalmente. Porque se eu não tiver boa vontade também, Não vai sair né? nada. É. Mas então esse capítulo ele é muito escolar mesmo. Mas eu fico muito mais preso a esses valores que estão além daquele utilitarismo que a escola busca, né? Que a Uhum. gente busca aprender lá na escola só isso aí para fazer realmente as combinações, né? Pegar um cimento, misturar com areia, e não sei o quê, e fazer o que a gente chama de concreto. O que que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo uma liga, né? Estamos fazendo isso aqui, ó, união entre elementos. Isso, esse utilitarismo, o homem já dominou bem, mas ele não reflete a respeito do que de fato está acontecendo por trás de cada uma daquelas peçazinhas que está ali colocada. A minha impressão é que os professores, eles só repetem aquilo que está ali no livro, mas entender exatamente qual é o significado daquilo, não entendem. E aí, por isso, a matéria às vezes fica difícil para o outro entender e Exatamente. chata, entendeu? Porque a gente não vê um objetivo naquilo. Aí É, fica uma coisa muito sem Sem nexo, vida, né? entendeu? É, porque a gente não consegue conectar o que o professor está ali mostrando com a nossa realidade. E quando seria tão simples, né? Talvez mostrar mesmo na realidade o que que é isso tudo, o que que isso significa. Mas talvez a ignorância, né, dos próprios professores de entenderem essa profundidade toda aí. mas isso aí vai ser uma revolução conceitual muito grande, Rita, Ah, e acho não que vejo a isso ainda hora. não convém, né, à sociedade, por exemplo, explicar um negócio desse aí, porque o homem ainda continua dominando o homem. É, mas eu acho que passa da ignorância mesmo dos professores. Eles não têm É, essa eu noção, não. sei. Não tem essa O professor noção. não pensa nisso, Não. a É. maioria não pensa nisso. Aí passa conceitos, conceitos, conceitos que a gente fica ouvindo aquilo, decora aquilo e não serve para nada, né? Daquela forma não serve para nada. Sem dúvida. Se eu tivesse estudado já num momento em que hoje eu penso dessa forma aqui, e eu tivesse lá fazendo o meu curso básico, porque tudo também vem da base, sem fundamento. Foi o Silvio que abordou um negócio desse, né, Silvio? O quê? Foi isso? Sem base, a casa vai cair. É. Tem uma boa base, entende? Quando Então, eu li o livro A Gênese do Allan Kardec, eu é, falei, puxa, eu devia ter prestado mais atenção nas aulas de geografia. Quando eu li, porque eu achava um saco aquelas aulas, não ficava aquilo, para mim não dizia nada. E quando eu li o livro, adorei, achei o livro lindo. Eu falei, cara, eu devia ter prestado mais atenção. Mas não houve, foi do professor, né? Essa interpretação. Então foi uma coisa como na química, jogado, conceitos jogados assim, isolados. Que aí não dá a liga, né? A gente não vê uma é. relação da gente com aquilo ali que está sendo falado. E quando tem toda a relação, né? Uhum. Mas, Rita, agora você vê a responsabilidade daquele que ensina, né? Pois é, Que a gente vai levar os conceitos que a gente recebeu para pois o é. túmulo também, tá?
e lá a gente vai descobrir que aqueles conceitos muitas vezes não se aplicam, É. né? Mas a gente fica com ele ali, conserva, não tem uma mente aberta. Eu estou falando disso pela maioria da população, né? Mas Tem uma a outra, gente, uma talvez outra nós coisa não que devamos nos esquecer de que a escola é um instrumento de meio de produção. É, Apenas isso. é Né? isso mesmo. Né? A escola hoje é extremamente utilitária, só É formal. isso. É. E aí a gente está Não, querendo que a gente como é que o que a gente faz com o animal? A gente adestra, adestra, né? né? Somos adestrados, é isso aí. Fala aí, ela Valdir. tem. Eu não, só eu ia falar uma outra coisa, só pegando esse gancho que o Arédio está falando. Na verdade, nós estamos num mundo extremamente materialista e coordenado por algumas mentes brilhantes, e que nós somos o planeta como um todo, porque nós hoje somos uma aldeia, né? E eles estão conduzindo o planeta todo, do ponto de vista de conhecimento, exatamente para o fim que interessa a quem está. Não sei quem é essas mentes, quem são essas mentes brilhantes, mas que tem uma coisa claramente sendo direcionada para aquele rumo, não resta muita dúvida, né? Agora, uma questão que eu penso assim, tá? Não é certeza, né? Só essas, como diz o Silvio, às vezes eu fico a pensar, né? E nessa de fico a pensar e fico pensando nessas coisas assim. Uma outra coisa que ele coloca aqui é o peso atômico, né? E aí me lembra André Luiz quando ele fala que no plano espiritual você também vai se posicionar num lugar de acordo com o seu peso energético. É. É. Então você vê que tem a ver, inclusive, com o mundo espiritual, isso que o Pedro Baldi fala falou. aqui. É verdade, é verdade. A nossa famosa veste, né? O perispírito tem Perispírito peso. tem peso, né? Tem É, peso. porque é Olha que coisa dito, linda. uhum, É, é dito que na nova Terra só vai estar aqui as pessoas com peso específico, né, que eles chamam, né, que esteja na mesma frequência do planeta. então, Aqueles que não têm esse peso específico, né, vão ter que migrar para um outro mundo. com Então, certeza ele está falando dessa parte é, química, né? né, de energias, É. sei lá, Com né? certeza. É muito Porque quando a gente interessante. fala o peso específico, mas a gente não só fala, né? Só repete isso. Uhum. Mas não pensa exatamente o que que a gente está falando, a gente não reflete nisso. Mas com certeza esse peso específico deve ter aqui, ó, né? É. Qual é o peso aí Mas de uma da forma nossa lúdica, matéria? a gente pode pensar na sala de Maat, né? Na Ah, mitologia egípcia. Por quê? Porque o meu tio Anubis, né, que era o barqueiro, ele carregava os mortos para a sala das duas verdades. E na sala das duas verdades existia uma balança, como se fosse a balança da justiça. De um lado você botava o coração do morto e do outro lado era a pena de Maat, né? Então, se esse coração ficasse em equilíbrio, opa, tudo bem. Mas se houvesse um desequilíbrio, então significaria que você teria que continuar aí. No caso, é como se fosse para o inferno, essas coisas assim, né? Então, quer dizer, é um peso específico, É. né? É, 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 Mas é- hum, então, Adolfo, desculpa, então, Silvio, tem uma outra hum, questão, é hum. que nós, nesse sentido, nós regredimos muito, Não, porque pô. hoje você é avaliado ao final da sua encarnação pelos bens e pelo patrimônio que você deixou para os descendentes. É, Pouca gente está se preocupando com esse peso do coração. mas é porque Nós esse. somos uma minoria sentada aqui hoje estudando isso por afinidade mesmo, que me parece. Agora, dá uma olhada no mundo aí fora. Mas Sim, mas lembre-se que somente um terço vai ficar. e a gente está falando do ponto de vista espiritual, porque, na verdade, esse peso do coração, o que que é? Arrependimentos, frustrações, raivas, isso pesa no coração. E, ao contrário, né? A bondade, o amor, isso Eleva. eleva o coração. É como se o coração se desmaterializasse, não tivesse peso, né? E o que você está falando é como Adolfo diz, somos nós presos aos tesouros de César.
quando ele diz que, na verdade, a gente precisa se libertar, né? Desapego é a palavra. Exatamente. Né? Olha, eu tenho participado de algumas reuniões mediúnicas aqui em que realmente a gente vê espíritos extremamente violentos, querem vingança, porque o bem dele está sendo dilapidado. É O uma bem dele doideira, continua né? sendo um bem aqui externo. É, você vê, né? Olha, então é realmente um aprendizado difícil. E É. convencer um ser dessa natureza de que, poxa, ele não precisa mais daquilo, que ele tem que evoluir e que ele tem que se preparar para reencarnar se ele quer evoluir, é É. complicado. Com Entende? certeza. Porque, pô, ele primeiro ele nem aceita que ele está morto. Entende? Já começa. E a gente está dizendo para ele, cara, você não está morto mesmo, não. A gente está Morto não tá, né, na verdade, É um mas é, conceito. mas outra paragem. Mas você não precisa mais disso e nem pode mais ficar preso a isso. Então é complicado mesmo. É, é verdade. Mas aí eu Mas queria dar Tereza, um exemplo de um eu contra. acho que a gente estudar alguma coisa dessa com essa visão, a gente começa a compreender realmente as razões das nossas dificuldades. e olha só, é importante também que a gente nunca lembra, né? Mas essa espiritualidade que toma conta desses espíritos desencarnados trazem para estudar também. Ah, Então, sim, até, não né? tenho dúvida. Isso é tão importante, a gente não presta atenção. Mas tem os desencarnados também ouvindo isso que a gente está ouvindo para ver se quando volta já volta com uma outra cabeça, né? Não, e eu não tenho dúvida de que aqueles inspiradores nossos também estão agindo sobre nós Com aqui, certeza, com né? certeza. Muito Que a bom. gente faz uma leitura dessa natureza, eu tenho até a impressão que o próprio Pietro Baldi, poxa, ele se dedica a isso também, É. porque já que ele foi tão empenhado em trazer essa mensagem assim, desse cunho difícil de entendimento, ele também faz parte desse grupo de esclarecimento, gente. É, Com certeza. verdade. Tereza, Ah, algum veja comentário? Valdir bem, ia Fala, como o falar Valdir. alguma coisa. Fala, Valdir. não, como o Silvio estava falando, de que toda a preparação que ele tinha para entrar em contato com essa espiritualidade superior, para trazer uma obra magnífica como essa e as outras, ele já estava meio que do lado de lá. Quer dizer, ele do lado de lá, ele deve ter tido muito pouco problema do lado de lá para se adaptar ao mundo novo. O Porque ele mestre já, dele foi ele João já viajava Evangelista. para lá. Ele foi discípulo de O João. mestre dele foi João Evangelista, que ficou um Pois é. tempão com ele contando, mostrando as coisas lá no universo, como funcionava. Aí, aí tá longe da minha realidade. Da nossa, Valdir, da nossa. Algum Essa comentário? questão de estar desapegado, eu queria, só para vocês terem uma ideia, ah, tem para você ver a questão do desapego e o conhecimento e tal. A Marlene tinha uma amiga que de muitos anos e que frequentou o centro também muitos anos, mas ela não era médium, ela estudava e tal. Imagina uma vida cheia de problemas materiais, né? Pai e a mãe dela numa situação complicada de saúde e tal. Duas filhas com problemas, dois netos autistas. E ela que coordenava tudo isso. O marido abandonou pelos problemas que tinha e tal, abandonou e foi embora e tal. Ela morava numa chácara porque a casa onde ela morava, depois que ela reformou a casa, a prefeitura foi lá, desapropriou a preço de banana, desalojou ela e mandou ela embora lá para a chácara junto com o pai dela. É um negócio, você só imagina, só problemas. Aí ela teve um câncer e rapidinho foi embora. Rapidinho. Tipo esse caso da tia da Marlene aí, que faz 60 dias e já está indo embora. Muito bem. Qual era a preocupação que nós tínhamos em relação a ela? Com tanto problema do lado de cá, como que ela vai se desprender? Né? Porque os netos com problemas, os filhos com problemas, os pais com problemas, e problemas assim existenciais, problemas psicológicos, problemas autismo. A gente sabe qual é o problema do autismo, tudo, né? Depressão profunda da mãe dos autistas e tal. Aí, daqui a pouquinho,
ela veio, se manifestou. E eu falei para ela isso. Meu Deus, que coisa linda ver você aqui, porque a gente tinha preocupação de que a gente fala, nossas orações eram para que você conseguisse se desprender desse mundo complexo que você deixou aqui. Ela falou assim, rapidamente eu entendi que o mundo daqui era para ser resolvido por quem estava aqui. E que eu já tinha feito a minha parte, estava na hora de eu cuidar de uma outra realidade. Então, o quanto é maravilhoso o conhecimento. É verdade. Porque ela só fez isso porque nós estamos falando aqui, estudando Pietro Baldi, para ter conhecimento. Olha o quanto o conhecimento foi importante na vida dessa moça. É verdade. Não, e ela teve o mérito de voltar rapidinho para poder transmitir uma mensagem dessa natureza, né? É. Mas lógico, olha que coisa mais Olha linda. o mérito dela, porque a Pela maioria fica presa. compreensão, pela compreensão, né, dela, das E coisas. tem, eu diria até uma outra coisa, não sei se vocês concordam. É uma lição no sentido de nós percebermos que nós temos limitações. Não é o fato de você estar em torno de uma série de pessoas com um monte de problemas que significa que você tem a obrigação de resolver esses problemas, né? É, Porque cada nós, um tem o seu, pô. É. É. é, Uhum. entendeu? Então, isso é muito legal. Até para a gente Mas acontece perceber, que né, a nossa limitação. tudo isso foi possível a partir do entendimento. É. É. E por isso é fundamental o entendimento. Ele liberta. Tereza queria Obrigado. falar. Fala aí, Fala, Tereza. Tereza. Tá fechado. Não, tá aberto. Tá aberto. Não, não estamos te ouvindo, Tá Tereza. aberto, mas não estamos ouvindo. Talvez você tenha que tirar o fone. Talvez tenha que Não, tirar o não fone. estamos ouvindo. Deve ser o fone. Desliga do computador o fone. Já desligou? Ué, Então, gente, participante, vamos como é que ver. tá aqui o dele? É, Ela tá não, com mas o aparentemente. microfone aqui, aparentemente tá tudo ok, mas não consegue. Tereza, não sei. Perdeu a voz. Será que se eu sair daqui do share, melhora? É, pode ser, pode até sair, Eu não sei se vai resolver. mas eu Não, acho que o sair. problema é lá no dela. Não, Não, tirar não. o share, Hum, ele hum. pode parar de compartilhar. É, Isso nós vamos podemos ver. fazer. Então, deixa para a próxima. Ela tá pegando É, um outro é, fone. peraí. Vamos ver se esse vai. Vamos ver. Não estamos ouvindo, não. Então, fica para a próxima. Anota para dar a sua contribuição na próxima, então, tá? Como é Marlene, que eu quer dizer saio do alguma coisa? share? É só você stop share lá no topo. You are screen sharing, stop share. Ah, ok, ok, Yes, ok. isso aí. E aí, Aí. Marlene, quer dizer alguma coisa para gente? Ou, Não, Sueli ficou caladinha também. tá certo. Suelizinha, Helena, querem Então, falar algo? vamos Vou botar parar aqui. música, né?